Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque a presença do Senhor. Ele é Deus soberano, aquele que pode todas as coisas. Fale com Deus a cada manhã. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão, porque tudo o que nós recebemos, senão dos céus. Expresse ao Senhor que você o reconhece como o Senhor e Salvador da tua vida, e assim ande em acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus para a sua vida. Eu sempre digo, seja o que Deus quer que você seja. Não importa o que as outras pessoas tenham sido, seja o que Deus quer de você. E nesse sábado lindo e abençoado do dia 30 de setembro de 2023, que o Senhor já preparou para ti, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, onde a Bíblia vai nos dizer assim: e não vos conformeis com este século. Algumas versões, e não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias ao Senhor por estes versos, onde Paulo escreve aos Romanos, dizendo: não vos conformeis com os padrões deste mundo. Trazendo para o dia de hoje, parece tão adequado quando na verdade é adequado para o nosso tempo. A palavra do Senhor, ela não passa. A palavra do Senhor é o livro mais atualizado. A palavra do Senhor, ela é o ontem, o hoje e o amanhã. E assim as pessoas têm se adequado aos padrões deste mundo. As coisas que o mundo tem imposto, as coisas que uma sociedade mundana tem determinado, declarado, as pessoas têm normatizado regras mundanas, como se aquilo fosse um padrão. A sociedade tem invertido os valores. Dia desses eu vi que estavam tentando legalizar casamento gay. Olha, totalmente divergente com a palavra do Senhor. O casamento é uma instituição definida por Deus, bíblica, entre um homem e uma mulher. Casamento gay não existe. Nós temos que estruturar a realidade baseada na palavra de Deus, mas a sociedade tem adequado aos padrões do mundo. E hoje a palavra diz a você: não se adeque aos padrões deste mundo. Às vezes você até tem normatizado coisas que estão totalmente distorcidas ou que a palavra abomina. Olha, o pecado que era ontem continua sendo pecado hoje e será pecado amanhã. A palavra não muda e não passa, mas permanece para sempre. E assim nós não podemos nos adequar ao mundo, mas sim aos padrões bíblicos.
aos padrões da palavra de Deus. Andar em conformidade com a vontade de Deus e assim sermos renovados no espírito diariamente. Porque nós nascemos concebidos de pecado? Sim. Na nossa carne é impregnada o pecado. E assim é necessário que a cada dia eu renove a minha mente, o meu espírito, buscando a Deus, servindo ao Senhor, buscando aplicar a palavra de Deus, porque quando assim vivo, o justo ele vive pela fé. E deste modo eu vivo pela fé, andando, agradando a Deus, sendo o que Deus quer que eu seja, não importe o que o outro tenha sido, fazendo o que Deus quer que eu faça, não importe o que o outro esteja fazendo, falando o que Deus quer que eu fale, não importe o que o outro esteja falando, e a cada dia ser renovado, transformado pela palavra de Deus. Porque nós nascemos pecadores e nós precisamos partir desse mundo santificados pela palavra. Ou seja, é uma evolução extraordinária. E para que eu evolua e renove segundo a vontade de Deus, eu devo aplicar os padrões bíblicos na minha vida e não os deste mundo. Porque o mundo nos leva para o inferno. O salário do pecado é a morte. Agora a palavra, o aplicar a palavra, o viver pela fé de verdade, de fato, me leva à vida eterna. E todos os dias ser uma nova criatura. Arrancar de mim todo o lixo, toda podridão, toda atitude corrompida, toda perversidade. Cabe a nós olhar para dentro de nós, nos autoexaminarmos e avaliarmos o que eu preciso deixar de fazer, sabe? Existem perguntinhas básicas ao Senhor. Senhor, mediante alguma atitude que você continua fazendo, diga: Jesus, será que você faria isso? Olha, meu irmão, meu caro ouvinte. Se a resposta for não ou surgir dúvida na sua mente, não faça. É porque Deus não fazia e você sabe. Você conhece já o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Se você perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor faria isso? E a resposta for sim, faça, proceda, porque faz parte do querer de Deus. E assim nós devemos ser diariamente, todos os dias, sabe? Existe uma condição na nossa carne que luta contra e nós precisamos ser fortes no espírito para vencer essa nossa carne. É o domínio próprio e todos os dias buscarmos sermos novos. Nos arrepender das coisas erradas que fizemos, das falas errôneas, malditas, que falamos, que amaldiçoou a nossa própria vida e buscar consertar, corrigir, porque só assim nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E olha, a maior vontade de Deus para as nossas vidas é de que alcançamos a salvação, é de que moramos nos céus com Ele, porque Ele já preparou o lugar para nos receber. Mas é necessário nós não nos adequarmos a este mundo, não normatizar as regrinhas deste mundo, aquilo que a sociedade mundana tem imposto. Olha, aqui no governo brasileiro tem sido uma luta para alguns que estão ali ocupando lugar e que são cristãos. Uma luta contra esse ministério, esse Supremo, onde eles têm colocado regras mundanas, apoiado o aborto. O aborto é contra a vida.
E quem é dono da vida é Deus. O aborto é um assassinato. E são tantas pessoas que se dizem cristãs e que têm fé, que estão apoiando essa ideia. Que fé vazia, a fé sem obras é morta, meu irmão. Nós temos que de verdade não nos conformar com esse mundo, com os padrões que essa sociedade mundana tem estabelecido, mas sim com os padrões da palavra de Deus. Andar em conformidade com a palavra de Deus e sermos renovados todos os dias, transformados de mente, seguindo a mente de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, andando em conformidade com o Senhor, com a vontade dEle, nos adequar à vontade de Deus e não à nossa. Orali, baracam, aralábias. Negar a nós mesmos, mas fazer a vontade de Deus, andar em acordo com a vontade de Deus. É assim que nós vamos experimentar dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Ela é perfeita. Você entende assim? Quem vive pela fé enxerga. Por mais que existem momentos que a vontade de Deus nos cause dor ou sofrimento, arranca pedaços de nós, é porque nos é necessário. Lembra do pão diário de ontem? São processos necessários para que sejamos transformados e as promessas se cumpram nas nossas vidas. Mas não se adeque a essa sociedade mundana. Não normatize regras. Não normatize o pecado. Pecado é pecado. Nós precisamos abominar o pecado. Sim. E sermos de mente renovada. Ser uma nova criatura todos os dias mediante aos padrões da palavra. Buscando a santidade, sem a qual não veremos a face do Senhor e não experimentamos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, se isole, vai para um cantinho, me acompanha nessa oração, se desligue completamente de tudo, mas se ligue somente em Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Jesus maravilhoso, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, sê conosco, Jesus, não nos deixe apartar do centro da tua vontade, mas sim, Deus, experimentá-la, renovando a nossa mente, sermos novos hoje. Senhor, esquecer tudo o que passou, nos arrepender, Deus, e começar de novo, mas começar contigo apenas, andando na tua presença. Sim, Jesus, sê conosco, manifesta o teu poder, a tua graça. Em nome do Senhor Jesus, seja o seu querer e não o nosso. Amém. Amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio do mover de Deus.